bem-vindos à apresentação do livro A Democracia Local em Portugal, de António Cândido Oliveira, professor catedrático jubilado da Escola de Direito da Universidade do Minho e presidente da Associação de Estudos de Direito Regional e Local. Como é hábito, na Fundação Francisco Manuel dos Santos, a obra será apresentada através de uma conversa que vamos ter aqui neste palco entre o autor da obra, António Cândido Oliveira, e Carlos Jalali, professor de Ciência Política da Universidade de Aveiro. Vamos percorrer nesta conversa de 40 minutos alguns dos principais temas que o autor aborda na sua obra. Professor Cândido Oliveira, começo por si. O poder local é visto em Portugal como uma das grandes conquistas do regime democrático, nomeadamente pela sua proximidade face às comunidades locais. Quase 50 anos após o 25 de Abril, podemos dizer que as autarquias continuam a ser um elemento essencial para aprofundar e implementar a democracia em Portugal, ou a crise que se vive nas democracias representativas e que se manifesta nomeadamente com elevadas taxas de abstenção, afastamento entre os eleitores e os seus representantes, também se faz sentir nas autarquias. Muito obrigado, é um gosto estar aqui nesta sessão e nesta apresentação. Uma honra ter a meu lado o Carlos Jalali, colega, e o Luís Rosa, que por estes temas tem manifestado muito interesse. É um agradecimento também à Fundação pela oportunidade que me deu para publicar este livro. Deixe-me começar pela interrogação que está atrás de nós, para depois ir à sua pergunta. Poder local ou democracia local? Eu tenho uma preferência por democracia local porque é mais rica. E mais rica porquê? Porque poder local, por si só, não diz tudo. Democracia local diz muito mais. Porquê? Porque diz o que diz o poder local e mais algo. Porque diz democracia, e democracia é poder do povo, local, democracia local. Poder local, só por si, não diz democrático. E não é por acaso que quando geralmente se diz, e acrescenta, e adjetiva, e diz poder local democrático. Não deixa de ser interessante, e por isso me parece que democracia local, que é uma expressão que corre agora à Europa e com grande... me parece muito mais adequado. Quando à sua pergunta, a democracia local tem um caminho a percorrer. Conquista. É evidente que a democracia não existe sem democracia local. A democracia, um país não é democrático sem democracia local. Portanto, é uma conquista. É da essência da democracia. Portanto, mais do que conquista, é uma essência da democracia. Agora, o problema é este, é se ela se afirma como democracia local. E para se afirmar como democracia local, curiosamente, tem que se afirmar como poder de democracia, poder do povo, e aí há muito caminho ainda a percorrer. E, portanto... Ou seja, ainda existe um grande afastamento entre os eleitores e o próprio poder local? Se existe um grande afastamento entre os eleitores e o poder local? Eu julgo que ainda existe um afastamento. Existe um afastamento porque não há um bom entendimento do que é a democracia local. A democracia local é uma vivência, é um diálogo. Não há democracia local se não há entre os eleitores e os eleitos um diálogo vivo. Se nas comunidades locais se entrega o poder de 4 em 4 anos e acabou. E dentro desses 4 anos há um chefe e súbditos. O Presidente da Câmara. Pois, o Presidente da Câmara, o Presidente da Junta, mais o Presidente da Câmara, porque é o que tem mais força e tem mais dinheiro. E como sabe, os Presidentes de Junta estão-lhe muitas vezes submetidos. E, portanto, o poder, portanto há um desfazamento aí. Não há um escrutínio também, não há, nessa proximidade também implica escrutínio, não é? O Luís Rosa levantou um problema grave a nível local, é o problema do escrutínio. Eu tenho defendido e defendo que o poder central é muito mais escrutinado que o poder local. E diz-se, mas no poder local há proximidade. Mas, é um paradoxo, é a proximidade, mas não há o escrutínio. Porque o escrutínio exige
exige exige uma certa liberdade e um certo afastamento, isto é, nós não estamos muito à vontade para criticar quem nos está muito próximo, quem de algum modo somos amigos, somos familiares, etc. É preciso haver escrutínio e, nomeadamente, esse escrutínio é aquele que forma a opinião pública. A opinião pública local é débil, a meu modo de ver. E ela forma-se como? Forma-se fundamentalmente através dos meios de comunicação social. Perdão, parece-me que agora me ouvem melhor, julgo eu. Forma-se através dos meios de comunicação social e claramente os meios de comunicação social a nível local estão capturados. Financeiramente. Como? Financeiramente, pelo poder local. Financeiramente não têm a liberdade que deveriam ter, porque vivem muito do apoio do município. O município é importante não só pelo apoio que lhes dá, como também, e isto não se pode esquecer, por medo que porventura quem financia ou quem pode dar publicidade a um órgão local, veja nesse órgão local alguém que hostiliza o poder instituído. Dito de outra maneira, nós não temos ainda um estatuto da oposição devidamente formado. E democracia não existe sem oposição. A oposição é um elemento fundamental da democracia e enquanto não tivermos consciência disso, enquanto pensarmos que depois de 26 de setembro vamos entrar num período em que há um presidente que manda e gente que obedece e que a oposição desaparece para só reaparecer daí 4 anos, aí temos uma democracia local débil. Claro. E é pena. Deixa-me passar aqui o professor Carlos Geladi, porque acabou de tocar aqui num ponto interessante, que é a figura do Presidente da Câmara. O livro do António Cândido Oliveira foca muito a figura do Presidente da Câmara e a figura, nomeadamente, os seus superpoderes presidenciais que o Presidente da Câmara tem, obviamente, porque a lei lhe confere esses poderes. Esses superpoderes têm favorecido uma maior estabilidade política, são muito poucos os executivos que caíram desde o 25 de Abril, os executivos camarários, ou são uma das causas do nepotismo e abuso de poder que tem levado recorrentemente os autarcas a ter problemas com justiça? Bem, eu diria que são as duas faces de uma mesma moeda, não é? Que, de facto, o sistema eleitoral que temos em Portugal para as câmaras municipais, que na verdade é um sistema misto, porque a eleição do Presidente da Câmara é uma eleição direta, é a lista mais votada que fica automaticamente com o Presidente da Câmara, mesmo que não tenha depois maioria em termos daquilo que é o Executivo Camarário ou até na Assembleia Municipal, e portanto há aqui uma componente interessante que gera alguma potencial tensão, na prática não acontece com tanta frequência, entre aquilo que é um Presidente da Câmara e aquilo que é o corpo global do Executivo Camarário. Mas já tivemos situações de presidentes que não tinham a maioria no Executivo Camarário. E, portanto, isso confere estabilidade. E essa estabilidade, se me permitem voltar aqui um bocado atrás no tempo, na verdade foi importante para a própria consolidação da democracia em Portugal. Não é? Se nós olharmos para o período em que a democracia portuguesa se consolida, aquela primeira década da democracia portuguesa, a nível nacional é um período de grande instabilidade política. A média duração dos governos nacionais era de 1 ano. O mais longo durou 2 anos, o mais curto 86 dias. Portanto, eram governos muito instáveis, com grande instabilidade em termos do sistema partidário, várias cisões nos principais partidos, etc. E essa instabilidade a nível nacional, de certa forma, podemos dizer, foi contrabalançada por uma estabilidade política e governativa a nível autárquico que estes superpoderes dos presidentes da Câmara conferiram. E há outra dimensão que eu acho que é importante e também não é muito focada no papel do poder local na consolidação da democracia portuguesa, que é o facto de ter permitido a inclusão de todos os partidos dentro do sistema político. Enquanto que o PCP era excluído a nível nacional, a nível local era incluído. O CDS tinha uma grande implantação a nível autárquico, apesar da sua participação no poder ser sobretudo em coligações. E, portanto,
esta dimensão de inclusão também ajudou a A reforçar institucionalização dos partidos a nível nacional. Exatamente. E o seu apoio ao sistema democrático, porque todos eles tinham uma parte, um interesse, uma parte desse poder. Portanto, nesse aspecto, esta hiperpresidencialização tem um papel positivo. Ao mesmo tempo, tem um efeito contrário que passa pela ausência de limitação de mandatos até bem recentemente, como sabemos, e depois mecanismos de fiscalização política a nível autárquico são muito débeis. E o livro refere isso bem. A Assembleia Municipal não tem verdadeiramente mecanismos de censura a um presidente da Câmara e os vereadores da oposição, na prática, não têm grande influência política. Ainda tem a questão dos presidentes das juntas de freguesia que têm assento na Assembleia Municipal e às vezes também têm... São cooptados, exatamente, e o livro também aborda isto muito bem, são cooptados pelo Executivo Camarário. E, portanto, na verdade, temos aqui um segundo aspecto, e o livro aborda, de facto, esta dimensão que é importante, da necessidade de reforçar os mecanismos de accountability, de fiscalização e de responsabilização durante um mandato a nível político. E esses mecanismos, a nível autárquico, são relativamente fracos. No entanto, estas questões que falou cronologicamente, realmente são essa questão dos superpoderes, são importantes numa primeira fase do nosso regime para ajudar a dar estabilidade em termos de poder local. Mas nesta segunda fase, se quisermos, desde os anos da década de 2000 até agora, até com um reforço também do próprio Poder Judicial, com uma maior implementação também da comunicação social a nível nacional, com a comunicação social do setor privado a se desenvolver, passou a existir também esse escrutínio junto do Poder Autárquico, não só da parte da comunicação social nacional, nas principais cidades, como também da própria Justiça. Não acha que, perguntava-lhe assim, professor, não acha que estes poderes, estes superpoderes, poderiam ter, de alguma forma, alguma reforma ou um maior escrutínio do ponto de vista do legislador, incrementarmos um maior escrutínio com o reforço dos poderes da Assembleia Municipal, por exemplo? A Assembleia Municipal, repare, é um parlamento local. E se não percebermos como isso, não percebemos o que é uma Assembleia Municipal. E para ser um parlamento local, precisa ter uma vida própria muito mais forte do que tem até agora. Não se compreende a falta da moção de censura que está prevista na Constituição com efeitos de destituição do Executivo. O que viria a seguir, só a destituição do Executivo ou novas eleições, como sucede atualmente em Itália, e eu gosto dessa solução, porque, no fundo, quando há uma crise grave e há uma moção de censura que prospera, deverá voltar a palavra aos eleitores. Faz falta, e depois faz falta a qualificação das Assembleias Municipais. Eu não compreendo uma Assembleia Municipal que não tenha comissões permanentes. A Comissão Permanente, por exemplo, do Urbanismo, a Comissão Permanente de Finanças e outras, porque elas são fundamentais para que as propostas da Câmara, antes de chegarem ao plenário da Assembleia, sejam vistas por alguém que percebe não se chamam de partido da Assembleia da República, por exemplo. Percebe do urbanismo, percebe de finanças, e isso vai ajudar a facilitar muito o trabalho de quem está na Assembleia. E temos que reforçar os poderes da Assembleia. Aliás, não deixa de ser curioso que surgiu recentemente uma Associação Nacional de Assembleias Municipais que tem feito um trabalho muito apreciável. Aliás, trabalha muito em colaboração com a Associação de Estudos de Direito Regional Local, nesse sentido. Valorizar as Assembleias Municipais é valorizar a democracia local, e valorizando a democracia local, estará de acordo com a Carlos ali que se valoriza a democracia a nível nacional. É uma coisa que me parece importante. Um outro aspecto, se me permite, é este. Não é de admitir hoje, nos tempos de hoje, um Presidente de Câmara, uma Câmara, que não tenha uma perspectiva para além do seu município. Isto é, que não tenha uma perspectiva, digamos, regional e nacional dos problemas. Aquela velha frase do pensar globalmente, agir localmente, tem que ser trazida outra vez à baila. Isso leva-nos àquela velha questão da regionalização, não é? Que está prevista na Constituição, mas certo, nunca conseguiu ir à frente, até pelo referendo de 1998,
que chumbou a Repare, proposta na altura. não vamos... Eu gostaria muito, mas demoraria muito tempo falar dessa história, porque não se fez a regionalização em Portugal em 1995, não em 98, em 96, porque o Partido Socialista não quis, pura e simplesmente. Mas isso levávamos a outra história. Mas sabe que eu, sobre a regionalização, tenho uma ideia, que é isto. Deixa-me começar por aqui, que é, acredita que ela alguma vez será concretizada? Eu espero que, se a democracia se aprofundar e chegar ao ponto onde deve chegar, as regiões vêm aí. Mas vêm aí porquê? Por ser bonito? Não. Porque há problemas regionais no nosso país que precisam de ser resolvidos e serão mal resolvidos por um governo nacional, porque o governo nacional não tem consciência, não tem possibilidades, nem foi eleito para isso. O governo da nação não foi eleito para resolver problemas regionais. Como não foram os presidentes de Câmara eleitos para resolver problemas regionais. E agora há uma confusão tremenda. E, aliás, a necessidade de haver um escalão intermédio, que sempre houve em Portugal desde 1820, desde o liberalismo, o facto de não haver esse escalão intermédio levou em Portugal a criar-se uma coisa bizarra, que foram as entidades intermunicipais e mais as chamadas comunidades intermunicipais, que são um mero sucedâneo, são um remendo para resolver um problema que foi o de não haver regiões. Eu não me... Repara, o meu problema é resolver bem problemas regionais. E sabemos que os portugueses estão divididos. Eu tenho muito respeito pela divisão dos portugueses em relação à regionalização. Há bons argumentos a favor e há bons argumentos contra. Mas, por favor, não façam uma Constituição que obriga a regionalizar e, ao fim de 45 anos, não regionaliza. E, então, permita-se que se retire da Constituição uma obrigação que não tem sentido e que se deixe à experiência ver o que é que resulta, o que vem daí. Que haja uma lei que porventura, que alguém porventura tente fazer regiões administrativas, um referendo que pode terminar com elas logo ali, ou depois chegar-se à conclusão que é uma má solução. A ideia de que a regionalização é qualquer coisa que, se vier, nunca mais, mesmo que dê más resultados, continuará, é um disparate. Professor Jalali, há aqui alguma falta de, porventura, transparência do PS e do PST em assumirem a regionalização. Ou seja, recentemente tivemos um acordo polémico para as CCDRs entre PS e PST, que é uma aproximação à regionalização, embora não seja na prática. Há aqui esta falta de coragem política de levar... por um lado, os partidos dizem que são a favor, mas por outro, não se chegam à frente, digamos assim. Sim, de facto, a questão da regionalização é um tema político muito quente em Portugal e não é um tema que seja eleitoralmente visto pelos partidos como lhes sendo favorável. Portanto, é visto mais como um potencial custo político do que uma vantagem política. E, obviamente, isso tem consequências na forma como a questão é abordada. O referendo, apesar de tudo, continua a marcar as memórias do sistema partidário em torno da questão da o não ganhou com 60%, embora o resultado não fosse vinculativo. Apesar de não ser vinculativo, apesar da participação eleitoral ser baixa, mas a votação foi bastante... A vantagem do não foi bastante expressiva e a dinâmica da campanha também. E convém aqui relembrar. E muitos desses argumentos acho que continuam a perdurar na memória consciente e inconsciente dos partidos, e com um sistema partidário que está agora em tendência de fragmentação, o risco de introduzir estes temas, e vale a pena lembrar qual era o grande tema crítico contra a regionalização na altura, corre o risco, digamos, de fomentar ainda mais essa fragmentação. Suspeito que esses receios entram na contabilidade dos partidos quando avaliam a questão de regionalização. Há aqui outra questão importante. Mas deixe-me lá. Mas continuamos sem resolver adequadamente os problemas regionais em Portugal. Isso é grave.
Sim. Porque continuamos sem uma adequada política regional e sabemos que em Portugal não há só problemas locais e nacionais. Há problemas regionais que estão mal resolvidos e continuam a ser mal resolvidos. Posso só retomar, porque eu acho que temos que colocar esta questão num patamar e num contexto mais amplo. E há, de facto, um problema de escala nas questões do poder subnacional em Portugal. Se nós olharmos para a média de habitantes por concelho em Portugal, a nossa média em Portugal é comparativamente alta a nível europeu. É a quarta ou quinta mais alta, bastante acima da média europeia. Mas essa média é enganadora. É enganadora, e aqui, enfim, recorro a uma velha anedota, se o Jeff Bezos viesse aqui agora ao palco, nós em média éramos os 3 bilionários, não é? Quer dizer, em média, e 0,25 também astronautas, temos 25% de astronautas também em média. Mas, na verdade, o único bilionário astronauta seria ele, nós não seríamos. E nós em Portugal temos este problema em que temos concelhos muito grandes, e obviamente estamos num deles, com mais de 500 mil habitantes, mas temos também muitos concelhos muito pequenos. Não é? Tem a ver com a deslocalização do interior para o litoral nos últimos 30, 40 anos. Nós temos mais de 100 concelhos que têm, eu tenho aqui, estive a ver aqui os dados, temos mais de 100 concelhos com menos de 10 mil eleitores. 10 mil eleitores. Isto não dá escala, por exemplo, para o escrutínio da imprensa. Que imprensa é que pode haver num concelho com 10 mil habitantes? Não é? Quer dizer, não. E, obviamente, há aqui um problema de escala que tem consequências na questão da governação. E redesenhar o mapa municipal não poderia ser uma solução? Eu acho que um ponto de partida tem que começar por aí. Porque pensarmos em assembleias municipais com poder de moção de censura, que eu acho que em termos teóricos faz todo o sentido. Mas será que faz sentido num contexto de concelhos com 10 mil habitantes? Acho que aí, até que ponto é que podemos pensar em deputados municipais com dedicação suficiente para também depois poderem exercer essas funções de moção de censura e ter um parlamento genuíno? Portanto, eu acho que há aqui uma questão de escala que tem que ser pensada e tem que ser pensada também pensando no nível regional, como o António refere bem. E o outro problema é uma questão de cultura política, que eu acho que é a dimensão inconsciente da regionalização que não é abordada em Portugal. Se nós pensamos nas regiões, no Estado Federal como na Alemanha, não é? Quem é que decide as propinas a nível das universidades? Não é um ministro, não é um governo nacional, é o governo de cada Estado. E nós podemos ter um Estado que tem propinas altas e o vizinho, 100 km, 50 km, não tem. Em Portugal, a cultura política, e este é um argumento, este é um debate que podemos ter, que eu acho que é interessante, é muito pouco propenso a aceitar a ausência de uniformidade de tratamento. Vimos isto, por exemplo, na resposta do Covid. Quando Lisboa tinha uma taxa de incidência maior e o objetivo era acelerar a vacinação aqui, toda a gente disse, não, calma lá, tem que ser igual para todos. E eu, estando em Aveiro, agradeço que seja igual para todos. Mas aceitar que as regiões devem ser tratadas pensando nos problemas locais implica também aceitarmos que a resposta política pode não ser igual. E darmos poderes efetivos para que isso aconteça. E a cultura política em Portugal, parece-me, esta é a minha teoria que tenho que testar, seria pouco propensa a isso. Dou um último exemplo. No Reino Unido, os funcionários públicos que vivem em Londres recebem mais do que os funcionários públicos que vivem noutras partes do país, porque o custo de vida é maior. Será que em Portugal, se propusesse um bónus para os funcionários públicos que vivem em Lisboa versus outros sítios, seria aceitável? Tenho sérias dúvidas disso. Há aqui uma ideia que é a questão do municipalismo, o reforço do municipalismo para ganhar escala, redesenhando o mapa municipal versus o regionalismo, que tem aqui tem problemas políticos fortes. Acho que esse reforço do municipalismo, criando municípios com mais escala, reforçando os poderes da Assembleia Municipal, podia ser uma solução para essa ausência de soluções regionais que o professor refere. Claramente que não me parece, Luís Rosa. Eu vou-lhe dizer porquê. Sabe quantos municípios tem a Galiza? Tem 315. Tem mais que Portugal inteiro. O nosso mapa municipal não é um mapa municipal crítico, a meu modo de ver.
Precisa de ser reformulado? Precisa. No interior justifica-se junções de Localização das populações, é isso? certo, mas certo. Agora, o que eu não defendo, e vamos terminar com certeza este tema da regionalização, não defendo é as regiões administrativas à espanhola ou de outra forma. Isto é, são regiões administrativas, se quiser, à francesa, isto é, regiões administrativas que são autarquias locais, autarquias regionais, com poderes meramente administrativos. Nós, em Portugal, sempre tivemos uma estrutura supramunicipal. Foi o distrito. O distrito, julgo que em 76 não ficou na Constituição. Sabe porquê? Por ser demasiado pequeno. Sabe o que acontece hoje? Temos a região de Leiria, temos a região de Aveiro e a região de Coimbra, com o nome de comunidades intermunicipais. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Há aqui qualquer coisa que na nossa organização administrativa tem que ser repensada. Há aqui, e continuo a pensar que não é o nível nacional nem o nível local o mais adequado para resolver problemas regionais. Pode ser a transição que está a ser feita atualmente, que foi o caminho francês. Quando em França se perde o referendo da regionalização e de Gaulle foi para casa, não se fizeram logo regiões. Fizeram-se institutos públicos, fizeram-se comissões de coordenação regionais, no fundo. Mas como não havia problemas de Constituição nem de nada, mais tarde, e sem referendo, fizeram-se regiões. Ficaram iguais para todos sempre? Não. As regiões francesas, ultimamente, passaram de 22 para 13. Portanto, há sobre as regiões um mito de, sei lá, que são um papão, que são uma coisa... Deixem tentar ver se isso resulta. Se resultar, muito bem. Se não resultar, acabou. Agora, o que interessa... na verdade, perdão, aqui houve um mero acidente de percurso. Está a vento aqui no Parque Eduardo VII. Mas o que interessa, sabe o que interessa? Governar bem este país, administrar bem esse país. E aí, deixem fazer tentativas, e principalmente, tenhamos consciência de que o que interessa é a boa governação do país. Muito bem. Antes de passarmos aqui a palavra ao público, estamos em vésperas de eleições autárquicas, é um assunto muito presente na atualidade. Gostava de fazer aqui uma última pergunta, que são duas reformas que houve recentes, que houve junto do poder local, muito faladas, muito mediáticas, a limitação de mandatos, por um lado, e as candidaturas independentes, por outro. Deram muito que falar, já temos alguns resultados que nos permitem fazer esse balanço. Professor Jalali, começava por si. Qual é o balanço que faz dessas duas reformas? Ajudaram a reforçar o prestígio do poder local ou nem por isso? No caso da limitação de mandatos, gerou um padrão de maior alternância política nos executivos camarários e acho que a avaliação global tende a ser positiva. Lembro-me que esta limitação de mandatos foi muito contestada dentro das máquinas partidárias, junto de figuras com importância a nível distrital e das conselheiras partidárias que viam, digamos, o seu mandato chegar ao fim em breve, mas neste momento, mesmo dentro dos partidos, esta reforma é bem aceita e a nível dos cidadãos também não há, digamos, nenhuma vontade para deixar que os autarcas se eternizem no poder. E, portanto, nesse aspecto, creio que a avaliação tende a ser positiva. Tem consequências em termos de despesas. Há um estudo muito interessante da Fundação Francisco Manuel dos Santos que aborda precisamente esta temática. Convido todos a consultarem depois o site da Fundação e verem os resultados, porque analisa o impacto desta limitação de mandatos sobre as despesas a nível autárquico. Mas esse é entrar no debate. Em relação às candidaturas independentes, há aqui duas dinâmicas interessantes. Uma é, de facto, gerou uma maior participação cívica a nível autárquico. E aqui permitam fazer um parênteses. As eleições autárquicas são verdadeiramente a grande festa da democracia em Portugal. E digo isto num sentido muito positivo. Eu vi recentemente uma notícia que dizia que o PSD, nestas eleições, tem 65 mil candidatos. Se nós pensarmos em todos os partidos que concorrem, e o PSD tem várias candidaturas em coligação, portanto, na verdade, não está a apresentar listas plenas nos 308 concelhos,
nós temos facilmente 400, 500 mil candidatos em Portugal. Portanto, este grau de mobilização é extraordinário, é extraordinário. E realmente é um grau de participação política muito, muito relevante. E neste caso, as candidaturas independentes potenciaram isso ainda mais, não é? Porque vêm-se candidaturas independentes a aparecerem. Ao mesmo tempo, o que é que fizeram? Retiraram o controlo que os partidos tinham sobre as candidaturas a nível autárquico. Portanto, até agora, se havia dissensões dentro de um partido sobre quem vai ser o candidato, alguém, enfim, tinha que aceitar e havia ali uma negociação interna, porque só havia um candidato por partido. A partir de agora, quem está em dissensão interna diz, bem, eu vou sair e concorro como independente. E temos os chamados falsos independentes, vários dos quais, aliás, têm chegado ao poder autárquico. O livro tem aqui uma proposta muito interessante a esse respeito, muito interessante. Crítica sobre isso. E passo a palavra ao gostava de ouvir aqui, tem uma perspectiva muito crítica sobre as candidaturas independentes. Repara, as candidaturas independentes são excelentes, desde que sejam independentes. Agora, quando se é independente porque não se pôde ser candidato por um partido, é triste, não fica bem. É querer o bom, estar dentro do partido e querer o bom do partido e não querer o mau de ser militante do partido. É feio. Portanto, são candidatos como vingança contra o partido. Porque as candidaturas independentes não se fizeram para isso. As candidaturas de independentes fizeram-se para alargar o universo dos participantes. Independente é aquele que não tem filiação partidária e que quer concorrer. Ou aquele que, tendo tido filiação partidária, se desvinculou e que já não tem vinculação partidária e agora vai concorrer. Não gosto, é triste. Mas nós temos um problema grave nos partidos em Portugal. Nós não podíamos terminar este debate sem falar disso, sem falar da má experiência de democracia que dão os nossos partidos. Nós precisamos, para ter uma democracia forte, de que os partidos sejam expressão de democracia. E nós sabemos que a vida interna de muitos partidos, ou dos partidos de modo geral, está longe de ser um exemplar. Não pode ser. Não podemos ter partidos a defender a democracia com toda a garra e bem, e ao mesmo tempo terem uma prática interna que está longe de ser democrática. Nós sabemos o que se passa, e quem conhece os partidos, e estou a falar já a nível local, já não estou, mas de modo geral, nós precisamos, para ter uma boa democracia, de ter partidos que sejam exemplo de democracia. Fica feio, é quase hipócrita de desejar uma democracia excelente e esse desejo ser feito por partidos que são um mau exemplo de democracia de funcionamento. Temos ainda tempo por uma pergunta do público. Olá, boa tarde. Antes de fazer a perguntinha, queria só fazer aqui um considerando ao outro, se o Luís Rosa se me permitir. Primeiro, dar os parabéns à Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vou falar rápido para não perder muito tempo. Fundação Francisco Manuel dos Santos por esta iniciativa. Eu moro no Barreiro, eu já fui autarca e atualmente faço jornalismo regional. Eu vim do Barreiro a correr para vir ver este debate, porque o António Cândido Oliveira é uma pessoa prestigiadíssima. O Jalil é uma pessoa, figura pública na comunicação social. O Luís Rosa também. E vim a correr do Barreiro, ponto 25 de Abril para aí acima, porque eu pensei que isto ia estar cheio. Por aqui está cheio, porque nós temos a menos de um mês das eleições autárquicas. E aqui onde discute, na minha opinião, política dura e pura, das questões autárquicas, os problemas das pessoas. Eu estou a gostar imenso desta pequena formação, se assim podemos dizer, e estão aqui 15 ou 20 pessoas. Isto revela muito da qualidade política e dos políticos que nós temos, não só em termos nacionais, mas também em termos locais. E, portanto, lamentar a ausência, porque as pessoas que estão aqui têm qualidade, são pessoas boas e com quem aprendemos.
Eu queria só fazer aqui 2 ou 3 considerações. Obrigado, em nome dos três. Não, inclusive, eu venho todos os anos aos vossos debates e da Fundação, e aqui já com o António Vitorino, que é seu amigo pessoal. Portanto, eu gosto muito e acho. É pena que este ano sejam tão poucos, mas pronto, mas com o Covid é como é. Vou ser rápido. Eu acho que a falta de participação que o Sr. Professor falava tem a ver também com a falta de qualidade dos autarcas que nós temos. Porque, na verdade, eu hoje em dia vejo os nossos autarcas, a gente vê esses outdoors que nos invadem a cidade, e eu conheço inclusive algumas das pessoas pessoais, não estou a dizer que são todos maus, mas a grande parte dos nossos autarcas, por este país norte a sul, estão lá com um objetivo, que é de se alimentar a eles e aos grupos deles e aos amigos deles. Isto é um facto concreto, e falo por conhecimento próprio, quando é lá há muito tempo, e depois, obviamente, tive que me afastar, porque não concordava com essa forma de estar e de fazer política. Eu acho que isto tem muito a ver com a falta de cidadania, esta questão da cidadania responsável e competente, em que as pessoas que vivem política, quer dizer polis é a gestão da cidade, e as pessoas não estão na política, não é para gerir. Na minha opinião, a maioria não está para gerir a cidade, a polis, mas sim para gerir os seus interesses, do seu grupo e dos seus amigos. Candidatos independentes, eu concordo consigo, professor, candidatos independentes, não me levem mal a este exemplo que eu vou dar, que não está em causa o partido. O partido chega, e não estou a discutir ideologia, se é bom, se é mau, mas o partido chega, entre aspas, é quase tipo um partido independente, onde os ressabiados dos partidos que não conseguiram aquilo que queriam nos outros partidos, vão para o Chega, como vão para as candidaturas independentes. E é curioso ver, e se fizéssemos um estudo sobre isso, íamos perceber, íamos entender que a maior parte dos candidatos ditos independentes são candidatos que vêm dos outros partidos e violam completamente o espírito da coisa, e concordo com o Sr. Professor. O Chega é mais ou menos isso. A maior parte das pessoas que estão no Chega são pessoas que são, entre aspas, ressabiadas e que não conseguiram nada nos outros partidos. Nós estamos a seguir a questão em termos abstratos, não é nenhum partido em particular. Exatamente, óbvio, exatamente. Mas diga-nos a pergunta que gostava de A colocar. revisão do mapa autárquico e a regionalização. Eu sou a favor da revisão do mapa autárquico, contrariando ali o professor António Canalver, porque o mapa autárquico que nós temos hoje em dia não faz sentido, porque há 45 anos atrás o mapa autárquico não era o que era agora. Nós temos uma ferramenta espetacular, que é a internet. Portanto, a internet hoje aproxima muitas pessoas. Portanto, esta revisão do mapa autárquico, o que é que... Perguntar ao professor e também ao Jalil, porque é que não há de ser uma revisão do mapa autárquico de forma consciente, responsável, aproximando as pessoas? Portanto, este mapa autárquico que nós temos, eu acho que é excessivo. É excessivo. Portanto, e a primeira pergunta vai nesta questão da revisão do mapa autárquico. A regionalização seria outra conversa, mas pronto, mas fico-me por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Muito obrigado. Vou citar uma última questão, muito rapidamente, para concluirmos. Tem que ser mesmo muito rápido, já estamos mesmo acima do tempo. Que era esta questão do mapa autárquico, mas também a questão das freguesias, não é? Houve uma redução das freguesias e, muito rapidamente, acha que esta redução das freguesias ajudou-nos a ter um poder local mais eficiente? Repare, diga, desculpa, não percebi. Freguesias, mas agora no Parlamento já aprovaram novamente o mapa autárquico antigo. As freguesias vão voltar a ser quase uma em cada esquina. Isto agora já é uma realidade. Obrigado. Bem, em relação ao mapa autárquico, eu sou perfeitamente a favor de uma revisão do mapa autárquico no sentido de dar aos municípios a sua dimensão em termos de território e população, e, portanto, que possa haver uma revisão do mapa autárquico. Eu chamo a atenção de uma coisa espantosa que se passou na Dinamarca. A Dinamarca, antes dos anos de 1970, não vai muito longe, tinha 1.200 municípios. Em 1977, passou para 270. Agora, já neste milénio, passou para 98. A Dinamarca, mas começou com 1.200, vejam. 1.200 para 98. De 1.200 para 98. Para 98. E fez-se um estudo na Dinamarca. Não se fez esta coisa sem estudo. E o estudo diz que a dimensão ótima do município tem a andar por 50 mil, 40 mil, 50 mil. E que isso era importante para ter capacidade de gestão. Eu julgo que o norte da Europa, a Dinamarca é um caso mais especial, mas o norte da Europa seguiu com 100 anos de atraso, que nós fizemos em 1836 com a reforma com a reforma feita nessa altura. E o que acontece é que o mapa municipal autárquico, para mim, não é um problema grave. Para mim, mais grave é
a falta de ligação entre eleitores e eleitos, e quando falou na falta de qualidade dos autárquicas, se calhar teve a tocar indiretamente no ponto da falta de qualidade dos partidos. Porque um partido bem estruturado, e reparem, em democracia os partidos deviam ter muito mais militantes. Os partidos têm uma tendência para se fecharem, para não terem uma abertura democrática, para não serem partidos que vão à procura de militantes, quando o que vemos são partidos que se fecham, cada vez mais constituem conchas. Isso é a negação do que deve ser um partido. Para terminar, professor Jalali, como é que se pode, o nosso ouvinte, o nosso leitor, espectador... Estas reformas, sim, é preciso haver consensos alargados e uma visão de longo prazo, que nós não temos tido em Portugal. É uma reforma destas, como esta, por exemplo, da Dinamarca, que foi referida, e já agora, nós em Portugal, municípios com mais de 50 mil habitantes, temos 50, mais de 250 têm menos que isso, portanto, temos que trabalhar bastante para chegar ao nível da Dinamarca em termos de agregação. Mas requer um entendimento e um consenso e um compromisso a longo prazo. Estas reformas não são feitas no período de uma legislatura ou de um executivo. E nós não temos tido, nos últimos anos, essa dinâmica de consensos alargados. Diria que a partir da década de 90, esses consensos alargados no sistema político têm-se tornado cada vez mais difíceis de conseguir, e a fragmentação do sistema partidário que temos torna cada vez mais difícil esses consensos alargados. E já agora, falando de fragmentação do sistema partidário, vale a pena relembrar que há 4 anos a André Ventura era candidato autárquico, não é? E como o tempo muda e como as coisas mudam. Muito bem. Muito obrigado a todos. O autor agora vai estar disponível para uma sessão de autógrafos aqui ao lado, e obrigado por terem presenciado este debate. Muito obrigado.